Olá, bom dia. Quero saudar cada um dos irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Uma deliciosa manhã que Deus nos preparou para que juntos nelas possamos bendizer, possamos cultuar ao nosso Deus. É uma alegria estar aqui com vocês novamente e juntos podermos refletir, meditar na palavra do Senhor. Meu nome é Sidney, sou pastor da Primeira Igreja Batista de Vila Dirce. Hoje é domingo, dia 30 de agosto, são 9 horas 4 minutos. Nós estamos numa transmissão ao vivo pelo Facebook, que será gerado posteriormente uma gravação para que inseriremos, vamos colocar ali na nossa página do YouTube também. Logo, bom dia a todos os que nos ouvem ao vivo e também aqueles que vão escutar este culto, participar e acessar posteriormente. Deus abençoe a cada um de vocês, Eu já vejo aqui alguns dos nossos irmãos, como a nossa irmã Delza, Sérgio, Nádia, Rubiana, Suzy, Fátima, Severina, Carlos, Maiara, a Jandira, Wagner, Lucas, Galdino, Silinésia, Taveira, João Vélez, Estela, a todos um bom dia, uma bela manhã a vocês também. Nós vamos falar com Deus. Antes eu quero também ler com vocês um texto da palavra de Deus que está no livro de Salmos, no capítulo 146. Deixa eu ver se eu consigo colocar ele aqui para vocês também, porque aí vocês acompanham conosco a leitura. E aí, na sequência, nós vamos orar. Salmo de número 146, versículo 1 até o versículo 6. Diz assim a palavra do Senhor, Salmo 146, no versículo 1 até o versículo 6. Aleluia! Louve, ó minha alma, o Senhor. Louvarei o Senhor por toda a minha vida. Cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Não confiem em príncipes, em meros mortais, incapazes de salvar. Quando o espírito deles se vai, voltam ao pó. Naquele mesmo dia, acabam-se os seus planos. Como é feliz aquele cujo auxílio é o Deus de Jacó, cuja esperança está no Senhor, no seu Deus, que fez os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e que mantém a fidelidade para sempre. Eu vou repetir aqui o versículo 5, que diz: como é feliz aquele cujo auxílio é o Deus de Jacó, cuja esperança está no Senhor, no seu Deus. Esse é o texto que eu quero iniciar esta manhã. Talvez em outra tradução poderia dizer: bem-aventurado é aquele cujo auxílio é o Deus de Jacó. Felizes somos nós que temos Deus como nosso auxílio. Nós vamos meditar sobre isso nesta manhã. Deus como nosso auxílio. Nós vamos falar com o Pai. Feche os teus olhos. Senhor nosso Deus, obrigado por esta manhã, obrigado novamente, a oportunidade maravilhosa de poder cultuar ao Senhor, de falar contigo, de poder ler a tua palavra, a vida que temos, o ar que respiramos, a esperança em Cristo Jesus pela vida eterna e o reencontro contigo. Obrigado, Pai, porque em nenhuma destas coisas há mérito em nós. Tudo proveniente da tua graça. Tudo, Pai, entregue por tua bondade, por teu imenso amor para conosco. Deus, somos realmente felizes, porque o Senhor
tem sido auxílio, tem sido socorro para nós, tem sido refúgio, Pai. Temos testemunhado acerca dos teus feitos nas nossas vidas e nos alegramos, Pai. Realmente cometemos os nossos erros, delitos, pecados, desagradamos ao Senhor. Mas o Senhor, Pai, tem sido misericordioso e tem nos amado, tem nos abençoado. Pai, uma troca desproporcional. Obrigado por tudo isso, Pai. Que nos leve a refletir, nos leve cada vez mais a nos entregarmos, a buscarmos uma vida de santidade, de retidão, de integridade nos teus caminhos. Peço, Pai, pelos meus irmãos, pela minha vida, pelos meus irmãos em Cristo, por nossa comunhão, Pai. Sabemos, e a Tua palavra nos diz que, devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriaria. Pai, por favor, sê conosco, aquece nos nossos corações. Fala com o Teu povo, Pai, conforte a Tua igreja, sê com cada um dos meus irmãos para que mantenham diante de si, Pai, com o mesmo fervor, com a mesma intensidade, com a mesma sede em servir e em viver em Tua presença. Nesta manhã, me alegro, Pai, feliz sou por estar neste momento, na Tua presença, cultuando, ó Pai, podendo também fazer isso com os meus irmãos. Obrigado, perdoa os meus pecados. Fala conosco aqui nesta manhã, aceita as nossas vidas, sê clemente conosco. Minha oração por mim e pelos meus irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Nós vamos bendizer a Deus. Convido você a louvar, a exaltar o nome do Senhor com os nossos irmãos do louvor. Bom dia, meus irmãos, graça e paz. Estamos aqui mais uma vez para louvar o santo nome do Senhor. E hoje é um dia de nos alegrar, um dia de festejar, porque estamos aqui para adorar o nosso Senhor. E por grandes motivos que Ele tem nos abençoado, e realmente é dia de fazer festa, dia de nos alegrar. E em todo tempo que nós possamos estar sempre louvando o nosso Senhor, tá bom? Então é isso que eu quero te convidar. Vem, vamos louvar todos juntos o nome do nosso Senhor. Vamos lá. Glória a Deus. Que bom, né? Podemos louvar a Deus, nós temos mais essa oportunidade de poder estar louvando nosso Senhor. Em todo tempo, a todo instante, nós podemos estar sempre louvando nosso Senhor Jesus Cristo, né?
e sabemos que não possa ser apenas da boca para fora, mas que nossos lábios possam proclamar as boas novas, que o nosso coração possa agradar ao nosso Deus, que todas as nossas atitudes possam estar honrando Ele, né? Então vamos louvar a Deus, vamos nos declarar, declarar que Ele é a nossa rocha, Ele é o nosso Redentor, Ele que cuida de nós. Amém? Vamos louvar. Glória a Deus, que bom louvar ao Senhor, que bom exaltar o nome do Senhor logo pela manhã. Isso é maravilhoso, isso é privilégio, isso é a graça de Deus sobre as nossas vidas. Então, em breve, nós não teremos mais essa preocupação, essas limitações do nosso corpo, limitações de dias e horas. Estaremos lá, louvando e bendizendo ao Senhor o tempo todo, eternamente. Pensa nisso. Maravilha, a alegria que nos está reservada na presença de Deus. Logo, logo, irmãos, logo, logo estaremos com Deus, vivendo essa delícia da presença do Senhor e o louvar a Deus. Meus queridos, antes de meditar aqui na palavra de Deus, eu quero também fazer menção ao nosso irmão Eduardo,
alguns irmãos têm comentado conosco e se colocaram em preocupação, e é bom isso, essa preocupação é boa, né? Sem desespero, obviamente, mas nosso irmão está internado, ele está sendo cuidado. Na semana ele já não passou muito bem, a irmã Lidiomar havia nos comunicado que ele não estava tão bem, mas já está no hospital tratando uma questão pulmonar. Foi, num primeiro momento, verificado possibilidade de Covid, mas não foi testado positivo, e os cuidados a ele estão sendo ministrados e ele tem apresentado melhoras, né? Então, num primeiro momento, talvez um susto um pouco maior, até mesmo pela não saber exatamente a situação, mas agora já uma situação um pouco mais controlada, um pouco mais informada, e a presença do nosso Deus na vida do irmão. As nossas orações seguem, né, pelo nosso irmão Eduardo Verardi. A gente sabe que ele vem de uma pós-cirurgia, de alguns procedimentos, e o irmão precisa das nossas orações também. Eu quero então convidar você neste momento que nós possamos orar pelo nosso irmão Eduardo também, tá? E eu já vou aproveitar aqui, vejo a pedido da irmã Marinha, pela sogra Jocelina, nós faremos também, tá certo? Se você puder e quiser mandar seus pedidos de oração, nós vamos também reunir esses pedidos, né? E à noite nós vamos também dedicar um momento, um espaço para orarmos uns pelos outros. Mas pode já mandar mesmo aqui pela manhã. Vamos falar com Deus. Feche os teus olhos, vamos suplicar ao Senhor. Deus amado, Pai querido, neste momento nós recordamos e nos lembramos do nosso irmão, que está no hospital, Pai, que está precisando do teu auxílio, como ministraremos, como já refletimos aqui há pouco, mas sabemos que o Senhor é auxílio, que o Senhor é refúgio, que o Senhor está com o nosso irmão Eduardo, com a esposa Lidiomar, nossa irmã em Cristo, com os seus familiares. Cuida dele, Deus. Dê sabedoria para cada médico, enfermeiro, auxiliar de enfermagem, para cada um, ó Pai, que tenha acesso ao quadro de saúde do irmão, a cada um que o auxilie, Pai. Por favor, Deus, conduza essas pessoas para que elas ministrem o teu zelo, Pai, os teus cuidados na vida dele. Sê com a saúde dele, Pai, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Peço também por cada um dos seus familiares, esposa, filhos, netos, nora, genro, sê com todos eles, Pai, por favor. Também peço pela mãe da nossa irmã Lidiomar. Cuida dela também, Senhor. Eu suplico isso em nome do Senhor Jesus Cristo. São teus servos, uma família querida entre nós, Pai, que nós colocamos diante do teu altar, entendendo que o Senhor é Deus de cura, que o Senhor nos ouve e que fará por nós mais do que merecemos. Pai, eu peço também pela vida, família da nossa irmã Marinha, pela sua sogra Jocelina, a quem temos dedicado também orações, Pai, o Senhor a conhece, sê com ela neste momento onde estiver, que ela se sinta confortável, que ela se sinta amparada, Pai, que as tuas mãos de poder seja sobre a vida dela agora, neste momento, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Louvamos a Ti, Pai, Te bendizemos. És Deus maravilhoso, majestoso sobre as nossas vidas. Colocamos diante do Senhor nossos pedidos, nossas ansiedades, nossos temores, sabendo que o Senhor nos compreende. Em nome do Senhor Jesus Cristo, é a nossa oração por nós e por nossos irmãos. Amém. Amém, irmãos. Nós vamos falar da palavra de Deus nesse momento. Eu quero meditar com vocês um pouquinho num tema que nós
separamos para falarmos neste mês de agosto. Durante o mês de aniversário da igreja, havia a proposta de meditarmos em Deus como auxílio. Na verdade, o tema seria exatamente vivendo com o auxílio do Senhor, que foi a mensagem, o tema do sermão do domingo passado. Nós meditamos exatamente com essa temática, usando o livro de Salmo, capítulo 18, e falamos um pouquinho sobre Deus como auxílio. Hoje não será diferente, nós vamos abordar novamente esse tema, um pouquinho variado, mas ainda dentro dessa temática de Deus como auxílio, e eu quero meditar com vocês a respeito disso hoje também. Antes de nós falarmos exatamente da mensagem, deixa eu até já colocar aqui para vocês o tema. O tema da mensagem hoje é Deus, meu auxiliar, e eu, auxiliar de Deus. Vou repetir. Deus, meu auxiliar, e eu, auxiliar de Deus. Ok? Existe aí uma via de mão dupla, mas eu quero introduzir o nosso raciocínio, a mensagem, pensando nas ofertas de emprego. É bem provável, possível, que você já tenha visitado, já tenha ido até uma agência de emprego, procurar por emprego, obviamente, e você vê várias oportunidades na vitrine, na fachada. Às vezes, lembro muito no centro de São Paulo, alguns homens com aquelas placas informando, distribuindo panfleto e falando sobre oportunidades de emprego. E é interessante como a maior parte das ofertas de emprego aparece com a designação auxiliar. E há diversas ofertas de emprego com essa proposta auxiliar, e auxiliar em diversas áreas. Nós podemos citar aí auxiliar de serviços gerais, auxiliar de escritório, auxiliar de cozinha, auxiliar de enfermagem, auxiliar contábil, auxiliar administrativo, de produção, de vendas, financeiro, enfim, auxiliar de várias coisas. Nós sabemos que a proposta é muito grande para auxiliares. No contexto profissional, qualquer função que acresce essa expressão auxiliar mostra ali, caracteriza uma pessoa que está associada a uma atividade e está associada a uma outra pessoa para ajudá-la, Só que esse auxiliar, ele é subalterno, numa hierarquia, ele está abaixo, Então é um papel secundário dentro da atividade, vou dar um exemplo aqui que está rolando no meio dos esportes, Ano passado, o time do Flamengo, teve um grande sucesso com um técnico chamado Jorge Jesus. Quem é do futebol, talvez os homens conheçam um pouco mais isso. Mas agora veio um outro técnico, esse técnico foi embora para Portugal, ele é de lá, e veio um outro técnico, Domenech, se eu não me engano, essa pronúncia do nome dele. E ele foi conhecido como o auxiliar do técnico Guardiola, que lá na Europa é um famoso técnico, quer dizer, no mundo inteiro, Mas ele tem a sua fama, a sua atividade na Europa, com grandes clubes, E o nome dele é reconhecido em muitas partes. O Flamengo trouxe o auxiliar, aquele homem que foi auxiliar do Guardiola. Ele exatamente não é o Guardiola, mas ele é auxiliar do Guardiola. Isso, na mídia, teve ali algumas questões a respeito disso, porque ele atuou ao lado de um grande técnico e ele poderia ter aí uma boa experiência, poderia ter grandes habilidades por ter agido, trabalhado com aquele que era um técnico famoso, Mas ele era auxiliar do Guardiola. Quando nós pensamos nisso, com relação a Deus, Deus como nosso
auxílio, Deus como nosso auxiliar, podemos estar certo que esse papel não traz essa conotação secundária, né? Deus como auxiliar, ele age como protagonista. Deus, quando é apresentado na palavra que ele é o nosso auxílio, que ele veio para nos auxiliar, ele tem ali um papel muito importante, extremamente importante. Secundário somos nós, né? Por isso que eu trouxe aqui essa temática em mão dupla, onde podemos ser vistos como auxiliares de Deus e ao mesmo tempo Deus como nosso auxiliar, Deus em nosso favor. Para que a gente medite nessa temática, nesse raciocínio, eu quero propor aqui o estudo do texto de Êxodo, capítulo 3, o versículo 16. Vamos dar uma olhada nesse texto bíblico. Êxodo, capítulo 3, o versículo 16. Abra sua Bíblia também. Nós vamos ficar com esse texto único, esse único versículo como texto base para a nossa mensagem. Vamos ler um ou outro texto, mas ele vai se tornar a base da mensagem desta manhã. Êxodo 3, versículo 16. Diz a palavra do Senhor: Vá, reúna as autoridades de Israel e diga-lhes: o Senhor, o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, apareceu a mim e disse: eu virei em auxílio de vocês, pois vi o que lhes tem sido feito no Egito. Ok? Nós vamos frisar essa parte, essa frase do versículo que diz: eu virei em auxílio de vocês. Vamos falar com Deus mais uma vez. Senhor, neste momento eu peço a tua orientação para ministrarmos a tua palavra, para meditarmos, que haja condições normais para que possamos comunicar, possamos passar aos irmãos aquilo que o Senhor já nos ensinou, aquilo que o Senhor já trouxe ao meu coração também, de modo que seja somente o que for do teu agrado e que haja edificação da tua igreja. Tudo para a honra e glória do teu nome. Pai, por favor, ajuda-nos a entender a tua palavra, a praticar, ó Pai, no fim disso tudo, exaltar ao Senhor. Eu suplico, eu peço em nome do Senhor Jesus Cristo, por mim e pelos meus irmãos. Amém. Meus queridos, esse texto de Êxodo 3,16 e essa frase destacada, eu virei em auxílio de vocês, sabemos que não está nesta versão, nessa tradução, na maioria das Bíblias. A NVI, Bíblia que eu utilizo com frequência, ela traz essa expressão desta maneira: eu virei em auxílio de vocês. Revista corrigida, revista atualizada, nova tradução bíblica, entre outras, né? NTLH, elas vão trazer a expressão visitar. Eu visitarei vocês. E aí talvez você olhe para o texto aí e fala: bem, como que é essa questão de Deus como auxílio, se na minha Bíblia não está como visitar, não está como auxílio, né? Eu vou compartilhar com vocês aqui, para nosso entendimento também, um comentário do R. Alan Cole, um comentarista bíblico, um dos comentários que nós temos também à nossa disposição na nossa biblioteca e na igreja, e nós vamos meditar aquilo que ele fala a respeito dessa diferença ou dessa expressão visitar nesse texto de João 3,16. Olha só o que ele diz, vou compartilhar com vocês. Alan Cole, ele diz que o sentido da palavra visitar é observar, notar, mas sempre com ação em vista, sempre com uma ação em vista. Ele ainda diz que o verbo é usado frequentemente na Bíblia para descrever os atos salvadores de Deus
em favor do seu povo. E eu grifei aí, negritei, descrever os atos salvadores de Deus. Pequeno parênteses, como por exemplo, quando Maria, no seu cântico, ela vai dizer, melhor, Zacarias, que Deus visitou o seu povo, lá em Lucas capítulo 1. Então, essa visitação, essa palavra visitar, ela é diferente da visita que nós recebemos em casa. A visita de Deus, ela vem com uma proposta de ação, ela vem com atos salvadores, não é uma visita qualquer. Ainda pensando, completando ali o que diz Alan Cole, ele diz que visitar dá a impressão errada em português, como se Deus viesse para um breve encontro e partisse imediatamente. Exatamente como falamos agora há pouco também, isso por contribuição do comentário. Então, a palavra visitar, como nós temos na maioria das versões, ela pode dar essa impressão, não é que ela esteja errada, ok? Ela pode dar a impressão, pelo conceito que nós temos da palavra visitar, normalmente, já no nosso uso e costume, a palavra pode ter uma conotação, uma interpretação errada, mas ela foi traduzida exata. Na NVI, no entanto, ela utiliza a expressão virei em seu auxílio, o que torna neste contexto a ideia muito mais fácil de compreender, quando Deus fala isso para Moisés, quando nós vemos o narrador trazendo essa expressão aqui em Êxodo 3:16, existe exatamente uma identificação, é uma exatidão daquilo que o José, governador do Egito há anos atrás, antes de Moisés, nós estamos estudando na quarta-feira, o que ele disse para o povo de Israel, na época, aos seus irmãos, ainda em formação como nação, um pouco antes de morrer. E agora está sendo exatamente parte de um cumprimento de uma profecia, daquilo que se esperava que acontecesse. Quando José, então, estava para morrer, ele disse lá em Gênesis capítulo 50, o versículo 24, da seguinte maneira. Deixa eu compartilhar com você também. Gênesis capítulo 50, o versículo 24. Diz assim: antes de morrer, José disse aos seus irmãos: estou à beira da morte, mas Deus certamente virá em auxílio de vocês e os tirará desta terra, levando-os para a terra que prometeu com juramento a Abraão, Isaque e Jacó. Aqui no texto, auxílio de vocês os tirará dessa terra, novamente, em outras versões estará, como visitar. Mas é uma visitação compartilhada ou acompanhada de uma ação. Deus vai visitar vocês e os tirará desta terra, Então, é uma visitação realmente diferente do entendimento que nós temos normalmente no nosso português, na nossa língua portuguesa. Então, por isso, a utilização. A palavrinha no seu original, lá no hebraico, faked, não sei a pronúncia exata, mas ela vai se repetir uma próxima vez no texto do Velho Testamento, no livro de Ruth. Lá em Ruth, capítulo 1, versículo 6, a mesma palavrinha que está em Êxodo 3:16, que está em Gênesis, o capítulo 50, 24, repete em Ruth 1:6. E olha como ela é apresentada lá em Ruth. Vou também compartilhar aqui com vocês. Quando Noemi soube em Moabe que o Senhor viera em auxílio do seu povo, dando-lhe alimento, decidiu voltar com suas 2 noras para a sua terra. Há novamente aqui a mesma tradução usada na NVI,
com a expressão auxílio. E aqui, nesse texto, em outras Bíblias, já começa a ter uma variação dessa tradução da palavra visitar, né? Já não é comum em todas as versões, apesar de ser a mesma palavrinha lá no texto hebraico, mas exatamente mostrando que Deus vem para fazer algo pelo povo, ele vem acompanhando de uma ação. Não é simplesmente deixa eu dar uma olhada, deixa eu ver como estão as coisas e voltar, né? Deus ele vem, faz a visitação trazendo socorro, trazendo auxílio. Então, quando Noemi estava um pouco afastada de suas terras, soube que Deus foi levar alimento para o seu povo, e aí ela decide voltar. Deus entrou com um auxílio. Essa primeira parte da mensagem, ela é mais técnica, né? Com análise um pouco mais, vou dizer, superficiais, que não temos tanta qualidade para isso, para o hebraico, mas comparando aí as traduções para a gente poder acompanhar, entender melhor o texto, né? E observarmos realmente que esse auxílio de Deus, ou essas visitações de Deus aos hebreus, mencionada para Moisés, era para confirmar, para deixar a Moisés ciente, claro, de que Deus haveria de agir. Okay? Então, isso é nítido no Êxodo 3,16. Eu venho, eu virei e vou agir no meio do povo. Eu vou visitar o povo de Israel e vou agir no meio deles. Eu vou auxiliar. Deus não estava vindo apenas a passeio, somente para ver como estavam as coisas, mas a partir daquele momento Deus se torna auxílio em pessoa para o povo. Depois de muitos anos sofrendo na mão dos egípcios, os seus algozes, me fugiu a palavra, os capacitadores, Deus então ouve o clamor do povo. Deus simplesmente vem ao encontro, capatazes, essa é a palavra. Deus vem ao encontro do povo para poder auxiliar, prestar esse auxílio ao povo de Israel. Sobretudo, existe uma interrupção que nós precisamos realizar aqui nesse raciocínio para olharmos para o versículo 16 de Êxodo e perceber que não se trata apenas do auxílio de Deus, mas existe uma outra ferramenta que Deus está utilizando para auxiliar o povo e particularmente Moisés. Se você notar aí no mesmo texto de Êxodo 3,16, ele começou dizendo, há uma ordem para Moisés, dizendo, vá e reúna as autoridades de Israel. Essa informação é importante, principalmente se tratando de Moisés. Okay? Então a gente estaciona um pouquinho Deus como auxílio. Olha para esse início do versículo 16, onde ele fala, eu quero que você se encontre com os líderes. E aí pode surgir algumas questões, uma pergunta em cima disso. Bem, se Deus aparece para Moisés e diz que vai auxiliar ele e que vai ajudar ele a libertar, a liderar o povo na libertação do Egito, por que seria necessário outras pessoas? Poderia haver uma parceria somente entre Deus e Moisés. Isso era suficiente, isso bastaria, né? Mas não, Deus simplesmente, até mesmo antes de dizer para Moisés que seria ou que viria em auxílio, ele diz que é para Moisés procurar pessoas, para ele ir e reunir as autoridades de Israel. Um pouquinho abaixo, no versículo 18, Êxodo 3, o versículo 18, Deus ainda vai dizer a Moisés que as autoridades de Israel vão atender ele e depois irá com ele, com Moisés, até o rei do Egito, até o faraó. Então, a ideia de ir às autoridades não era só conversar, mas era propor uma ação.
Moisés vai chegar nessas autoridades e vai chamá-los. Vocês vão comigo lá no faraó e a gente vai propor a saída. Né? O que Deus está fazendo aqui, meus irmãos? Deus está usando pessoas como ferramentas para ministrar auxílio. Eu vou repetir. Deus está usando pessoas como ferramenta para ministrar auxílio. O auxílio divino vem por meio direto das mãos de Deus e vem também por meio de pessoas. E Moisés precisava aprender isso. A gente sabe que na história, Moisés, ele, quando saiu do palácio e viu a situação do povo hebreu, ele tentou, por sua conta e risco, libertar o povo do seu jeito, do seu método, e ele acabou matando o egípcio. Ele não contou com a ajuda de ninguém. Ele fez do jeito dele. Só que o texto de Êxodo, o livro de Êxodo, ele tem essa característica e ele mostra exatamente o quanto Deus usa pessoas para auxiliar naquilo que ele está fazendo. No primeiro capítulo do livro de Êxodo, nós já temos, por exemplo, Deus agindo por meio das parteiras. O povo seria dizimado, os primeiros filhos nascidos do povo hebreu. Havia a ordem do faraó para que eles fossem mortos, e as parteiras simplesmente agiram contra a ordem do faraó, super arriscado, e foram instrumentos de Deus, ministrando auxílio ao povo de Israel. A gente ainda tem nessa mesma história, né, a própria mãe de Moisés, mas também a sua irmã Miriam, que se enfiou, se embrenhou em meio aos juncos do rio Nilo, e também a filha do faraó, que foram auxílio para Moisés, o pequeno Moisés. São pessoas que ministraram o auxílio de Deus. O auxílio de Deus veio por meio de pessoas. Deus estava auxiliando o seu povo e auxiliando Moisés por meio de pessoas. Um pouco à frente, aqui nesse próprio capítulo 3 do texto que estamos lendo, nós vamos ver o Moisés se apresentando, argumentando com Deus e falando de suas dificuldades, até mesmo para falar. E aí Deus fala: fique tranquilo, queridão, eu vou deixar com você alguém que vai auxiliar você. Seu irmão Arão será o porta-voz. Ele vai auxiliar você diante dessa dificuldade que você está alegando de não poder falar muito bem. Então, o Arão também é ministro de Deus para auxiliar Moisés. Miriam também vai ajudar ele na liderança, juntamente com Arão, né? Os anciões também estarão nesse auxílio para Moisés. Aqui as autoridades talvez não sejam pessoas tão velhas assim, mas mais tarde nós vamos ver o conselho de Jetro dizendo para Moisés separar pessoas, porque a carga sobre ele seria muito grande. O auxílio de Deus viria através da vida de pessoas. Separe aí 70 das autoridades e eles serão também os seus auxiliares. Mais tarde, mais à frente, nós vamos ver também o próprio Josué, que foi escolhido como sucessor de Moisés, mas enquanto Moisés ainda vivo, ele se tornou o auxiliar de Moisés. Então a gente observa o livro de Êxodo e como Deus usa pessoas para auxiliar. Não é um papel secundário apenas, mas exatamente para ministrar o auxílio de Deus. Isso não só no livro de Êxodo. Nós poderemos também notar isso logo na criação do homem, quando Deus faz o homem, no capítulo 2 de Gênesis, diz que ele percebe que não é bom que o homem esteja só. E aí ele diz: farei alguém que lhe corresponda, alguém que lhe auxilie. E aí então ele vai tirar da costela do homem e formar a mulher. Então Deus percebe que o homem precisa de auxílio, isso logo no início. E aí nós temos
N personagens ao longo do texto bíblico que tiveram seus auxílios. Dar alguns exemplos aqui. Por exemplo, Ló. Ló precisou do auxílio de Abraão. O Jacó, ele precisou do auxílio do seu filho José. E José foi auxílio também para os seus irmãos, o que estamos estudando aqui nas quartas-feiras. Baraque, um líder no meio do povo de Israel, teve o auxílio de Débora. Josué, depois de Moisés, teve o auxílio de Caleb, teve o auxílio de Eleazar, filho de Arão. Noemi teve o auxílio de Ruth. Davi teve o auxílio de Samuel, de Natã, de Barzilai. Elias teve o auxílio de Eliseu. Esther teve o auxílio de Mardoqueu. Paulo teve auxílio de Barnabé, de Silas, Timóteo, Epafrodito, tantos outros. Aquele homem deitado numa maca, relatado nos evangelhos, teve auxílio dos seus 4 colegas, que não é citado o nome, para descer ele por um telhado e ser apresentado até Jesus. Apolo teve auxílio de Priscila e Áquila e assim por diante. Deus é o nosso auxílio, mas ele também usa pessoas para mandar e enviar o auxílio até nós. É importante que a gente entenda isso, porque Deus jamais, como disse no início, será o nosso auxílio secundário. Na visão que nós temos como uma profissão, auxiliar de escritório, auxiliar de serviços gerais. Não, Deus não terá papel secundário, ele será sempre protagonista. E quando ele envia alguém para nos auxiliar, é também para que essa pessoa participe conosco, nos auxilie, sendo ferramentas das mãos de Deus, e não necessariamente terá um papel secundário. É para exatamente poder colocar a nosso favor o auxílio vindo do próprio Pai. O próprio Deus, quando deixa a sua glória, e aí essa visitação, como está na revista atualizada, por exemplo, né, é uma visitação com ação. Quando ele vem em nosso auxílio, ele vem para nos socorrer. Jesus é o nosso perfeito auxílio. Nós precisamos enxergar exatamente Deus aqui para suprir as nossas necessidades daquilo que nós não tínhamos condições alguma de realizar sozinho. O apóstolo Paulo, e aqui caminhando para o nosso desfecho, ele percebe também esse caminhar duplo, essa bipartida do auxílio de Deus. Deus como auxiliar e pessoas como auxiliares no propósito de Deus. Ali em Filipenses, capítulo 1, o versículo 19, olha o que Paulo fala a respeito disso. Olha só, Filipenses 1, 19, diz assim: pois sei que o que me aconteceu resultará em minha libertação, graças às orações de vocês e ao auxílio do Espírito de Jesus Cristo. Paulo ele está certo da sua liberdade, mas ele acredita isso tanto ao auxílio da igreja, dos irmãos que estão em oração, e também ao Espírito de Jesus Cristo. Uma mão dupla, auxílio duplo acontecendo na vida do apóstolo Paulo. Você tem recebido o auxílio de Deus? Você tem Deus como auxiliar? Você tem percebido que Deus coloca pessoas para auxiliar na sua vida? É provável, é possível que irmãos que estão aqui nesta transmissão, que estão nos ouvindo, seja a pessoa que Deus tem usado como ferramenta para ser o seu auxílio, uma ministração do auxílio de Deus na sua vida. Você precisa de auxílio, às vezes fica esperando algo que venha de modo sobrenatural. Pode vir sobrenatural por meio de pessoas. Deus vai instrumentalizar pessoas para lhe enviar socorro. E aí a gente precisa estar com os olhos abertos
Às vezes descartamos, eu preciso de Deus. Deus, eu preciso do Senhor. Não manda fulano de tal, não, eu quero o Senhor. Deus está enviando auxílio através de pessoas. Até mesmo com respeito à igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, o Paulo vai nos ensinar que é necessário o auxílio dos irmãos. Lá em Efésios, capítulo 4, o versículo 16, Efésios 4, 16, Paulo escreveu o seguinte: dele, todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. E aí, esquecendo desse texto de Paulo, a gente às vezes chega para Deus e ora e fala: Deus, faça essa igreja crescer, Senhor. Ajude, Pai, para que essa igreja desenvolva. E Deus fala: eu já ajudei, eu já mandei pessoas aí, e se houver o auxílio de todas as juntas, ela vai crescer e vai se edificar a si mesmo em amor. Olha como Deus faz. Você precisa do auxílio de Deus? Olhe para o lado. Às vezes o auxílio de Deus está do seu lado. Deus usa pessoas para ministrar o auxílio nas nossas vidas. É por isso que o título dessa mensagem foi colocado desta maneira: Deus como meu auxiliar, mas não de modo secundário, e eu como auxiliar de Deus, porque eu posso ser instrumento, ferramenta nas mãos de Deus. Eu e você, como igreja de Jesus Cristo, como uma comunidade com base no amor de Deus, devemos estar sempre aptos para apresentarmos como o verdadeiro instrumento de Deus para ministrarmos auxílio divino às pessoas. Isso é muito importante. Nós somos capacitados pelo próprio Deus. Nós recebemos dele o Espírito Santo para que possamos agir no socorro das pessoas. A Igreja de Cristo precisa se atentar para isso. Eu oro para que eu e você se veja como auxiliares de Deus. Talvez houvesse a descrição, auxiliares de serviços gerais, ou auxiliares de serviços espirituais, auxiliares de serviços sobrenaturais. Não é de você mesmo, mas é pelo poder de Deus em você. Você tem total capacidades dada por Deus para ser auxílio na vida de alguém. Por isso que Deus pediu para Moisés: Moisés, eu virei em auxílio, mas vai procurar pessoas, vai reunir os líderes, Não vai mais agir sozinho. Você precisa ter gente ao seu lado. Deus me ajude a ser auxílio divino para a sua vida, que Deus lhe ajude a você se ver como auxílio divino, como instrumento de Deus na vida dos seus irmãos. É desta maneira que Deus atua, desta maneira que Ele trabalha. Amém? Vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus, Pai querido, obrigado. Porque realmente, ó Pai, a maneira como o Senhor atua nas nossas vidas, ela é perfeita. Primeiro, Senhor, quebra a inimizade que há entre nós, ou como o próprio Paulo escreve, derrubando o muro da inimizade, para que nós possamos nos relacionar. E tendo sido feito isso, nós podemos ajudar uns aos outros. E ainda, através das nossas próprias vidas, através deste auxílio humano, também apresentar o auxílio divino. Obrigado, Senhor, porque posso receber o teu socorro pelas mãos dos meus irmãos em Cristo, e tenho recebido o auxílio divino. Vivo através dos meus irmãos. Obrigado, Pai, quando sou exortado, obrigado quando sou abraçado, obrigado quando existe, ó Pai, pessoas para
revigorar as nossas forças, nos colocar em pé diante de dificuldades. Obrigado, Pai, quando situações emergenciais, o Senhor coloca as pessoas certas no momento certo para que possam nos ajudar, ó Pai. E que a Tua igreja também entenda isso. Viva, Pai, e personifique cada vez mais, a exemplo do Senhor Jesus Cristo, o auxílio vindo dos céus. Nos capacite, continue nos capacitando a agirmos em Teu nome, na base do amor do nosso Senhor Jesus Cristo. Obrigado pelos meus irmãos, obrigado, Pai, por essa comunidade, obrigado pela primeira Igreja Batista de Vila Dirce e obrigado pelo Teu auxílio das maneiras diversas como o Senhor tem colocado a nosso favor. Louvado seja o Teu nome. Eu lhe agradeço, peço, Pai, pela vida dos meus irmãos e pela minha vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, irmãos. Espero que o seu socorro, independente de qual seja, ele esteja muito perto, ele esteja acontecendo e você consiga notar isso. Tá certo? Nós vamos bendizer a Deus, nós vamos louvar ao Senhor neste momento. Quero convidar você a exaltar, a elevar a sua voz, louvando ao nosso Deus. Amém, glória a Deus. Vamos cantar o hino do HCC, número 433. Usa, Senhor. Que Deus possa estar nos usando a todo momento, usando todo o nosso corpo, mão, pés e principalmente nosso coração, né? Nós possamos estar sempre nos entregando a Deus, que possamos sempre ser usados por Ele. Então vamos louvar. Amém. Usa-nos, Deus, usa-nos, não só para o seu louvor, mas também para o seu serviço. Deus continue nos usando, né? Ele usou um corvo para alimentar Elias, vai usar nós também. Pense, esteja atento. Neste domingo, nesse dia, haverá oportunidades, como pregamos alguns dias atrás, para que você seja instrumento de Deus para levar auxílio às pessoas, tá? Coisa simples, às vezes Deus está dando oportunidade para que você leve auxílio às pessoas. Nós vamos encerrar
nosso culto desta manhã. Deixo um abraço apertado para cada um de vocês. Também sentindo muita saudade dos irmãos. Em breve estaremos juntos novamente. Logo, logo nós traremos notícias a esse respeito. Tá certo? Uma ótima manhã, um bom dia para cada um de vocês, meus irmãos. E que Deus seja sempre o nosso socorro, auxílio bem presente. Paz a cada um de vocês. Nos encontramos logo mais no culto da noite, às 18h30. Fiquem na paz do Senhor. Tchau, tchau, meus queridos.